ideia ali é um pouco isso, né? Comparar, afinal de contas, né? Assim, aonde que... Como é que você contrasta um panperceptualismo whiteheadiano com um panelismo do memory assemblages, né? Então, como é que esse contraste se dá? E, na verdade, toca numa questão muito difícil, que é justamente avaliar Whitehead do ponto de vista de uma crítica à metafísica da presença, né? E esse é um ponto que é bem complicado e que, na verdade, eu toco muito pouco no livro, né? Então, essa é a ideia. Eu acho que ao mesmo tempo que você toca, talvez toque pouco no livro, uma pergunta que eu pensei em fazer para provocar a conversa era mais ou menos, se você está, por exemplo, nesse artigo você contrapõe percepção e memória. Acho que porque cada um desses termos tem algumas implicações importantes. Então, uma pergunta que eu pensei em perguntar é por que a memória te guiou mais ou menos no livro? Por que ela te serviu como norte? Não, isso é interessante. Na verdade, assim, a memória foi o norte mesmo, né? E, na verdade, a ideia mesmo de que a gente não consegue fugir, como eu digo logo no início, né? Acho que no prefácio está escrito alguma coisa do tipo, a gente pensa que a memória ordinária é falha, né? Porque ela envolve intermitência, porque você perde uma coisa, depois você reganha, né? Porque tem toda essa dinâmica de que as coisas não estão constantemente, presentemente lá, né? Então, de fato, a ideia era entender que isso tem a ver com alguma coisa, digamos assim, estrutural da memória. A intermitência ela tem a ver com a memória intrinsecamente, no sentido de que quando você guarda uma coisa, você está realmente trabalhando em dois tempos. Está trabalhando em dois tempos, a gente estava discutindo a gente estava tendo outras discussões sobre o livro, e a gente estava falando, eu estava falando um pouco desse par orfandade e messianicidade, que eu acho que está muito associado à memória, né? Você, em certo sentido, quando você confia alguma coisa à memória, você está, em certo sentido, abandonando aquilo à memória, e você não sabe em que condições você ou outra pessoa qualquer vai recuperar aquilo, né? Então, a orfandade do texto que Platão fala no Fedro é uma orfandade que é comum a toda a memória. E a messianicidade vem, essa messianicidade que é, enfim, tratada por Derrida, no Espectro de Marx, e mais a miúde no Marx e Filhos, essa messianicidade é justamente a ideia de que, em certo sentido, você guarda porque você espera alguma coisa. Então, quando ele diz assim, a estrutura de toda a experiência requer uma messianicidade, é mais ou menos isso, é uma deixa para mim pensar, digamos assim, que a estrutura de toda a experiência envolve um rolezinho com memória. E esse rolezinho, para mim, no início, chamava estrutura de memória, e depois eu me dei conta que, na verdade, é uma assemblagem de memória. Então, essa assemblagem de memória tem que estar envolvida em cada uma das experiências, né? A experiência, a estrutura perceptiva da experiência, ela seria, para mim, a ponta de um iceberg maior, que é um acontecimento de memória que está lá, né? Agora, na escrita mesmo da coisa, eu pensei, a minha ideia era tentar pensar a espectralidade, né? A espectralidade a partir dos espectros de Marx, estava muito envolvida nessa história, né? De como pensar o espectro, né? E estava pensando primordialmente em comparação com a pegada, de uma maneira, com a pegada que o Derrida insinua e com a pegada da espectrologia do Fabiano Weiner. Então, eu estava muito interessado em, na verdade, em fazer esse contraponto, né? Pensar assim, em como eu me posicionaria em relação a essas espectrologias. E aí a memória surgiu, né? Pensei assim, mas espectro não é memória? Na verdade, espectro não é um acontecimento da memória. E aí começaram a aparecer esses slogans, né? Tipo, a filosofia do tempo, o departamento da filosofia da memória, ou se vocês quiserem, a filosofia da imortalidade,
é um departamento da filosofia da memória, que é talvez uma maneira tem mais a ver com o momento de dizer. Então realmente eu comecei a pensar imortalidade, morte e vida, orfandade, messianicidade, espectro, em termos em volta da memória. Então a memória foi um guia. Uma discussão que não sei até que ponto é cara ou não você no livro, mas que acho que pelo menos é cara a uma das pessoas com quem você dialoga no livro, que é a Malabou. É uma discussão que herda alguma coisa, tanto da desconstrução quanto da psicanálise, em alguma medida, que é o que essa discussão pauta em parte, é o que está em jogo, eu julgo no livro, que é isso que você descreveu como estrutura intrínseca da memória, que na memória, de certa forma, ela, ao mesmo tempo em que ela está o tempo todo sob suspeita, ela também tem algo de irredutível, no sentido de que tudo em alguma medida, uma resposta de memória, ou alguma tentativa de, não sei os termos do livro, de recuperar alguma coisa. Acho que na psicanálise isso é mais ou menos claro, porque os sintomas, os efeitos psíquicos são tratados como repetições, como nos termos que o Derrida herda da psicanálise, como interações, né? E o que eu acho que o debate interessante, que eu não sei até que ponto, de novo, é cara você no livro, é a questão que a Malabou coloca que seria mais ou menos, e quando a gente está lidando com situações em que a memória em que, por exemplo, o sujeito da Malabou são os sujeitos dos novos traumas, que ela chama, que são pessoas que tiveram um apagamento completo de memória. Então, são pessoas que não estão, que estão manifestando psicicamente alguma coisa que não tem a ver com repetição, enfim. Não necessariamente, pelo menos essa é a ideia dela. E acho que isso é uma discussão que, como eu comecei a discussão falando sobre memória, achei que seria interessante colocar algo desse tipo. Sim. Eu acho que a ideia, e isso remete de novo à ideia do pan-medismo, a maneira como eu responderia a Malabou seria mais ou menos o seguinte, assim, o que eu falo no livro, assim, enfatizo bastante, é que assim como você não tem uma memória que é uma presença plena, que prescinde de recuperações, você também não tem um esquecimento pleno, você não tem a presença plena, você não tem uma ausência plena. A memória é justamente essa faculdade que dá a pista para a gente da ausência de presenças plenas e de ausência plenas. Então, a ausência plena, no caso, significa um completo esquecimento. Então, por exemplo, sei lá, eu flerto com a ideia no livro de que você poderia interpretar o poema do Parmênides, quando Parmênides diz o nada não um esquecimento não pode haver esquecimento, não pode existir esquecimento, não pode haver um esquecimento completo, porque o esquecimento ele depende das recuperações simultâneas. Então, essa é a resposta que eu daria, ou seja, assim, você tem um sujeito traumático, chamamos de sujeito traumatizado, então você tem esse traço que é apagado, mas você não sabe que outros traços surgiram, entende? Ou seja, no limite, é um pouco o que a gente estava discutindo aquele outro dia, né, que é como se eu estivesse dizendo assim, não existe um fundo do poço da memória. Então você tem, por exemplo, a memória, ela se dá por meio de signos, você se lembra, assim, você faz um bilhetinho assim, hoje eu tenho que comprar pão, né? Mas o signo, ele se inscreve em rastros iterados, né?
a Malabou vai dizer assim, esses rastros literados, eles não são só coisas que estão lá e se iteram, mas eles têm uma plasticidade, eles têm uma forma plástica subjacente, né? Existe uma forma que permite que eles se transformem, né? Também aquilo que é retido se transforma, né? Mas eu vou dizer assim, não existe um fundo do poço. Não existe um ponto em que a memória então é constituída disso, de uma estrutura cerebral, de rastros cerebrais, de traços da memória, de formas plásticas, entende? Não tem um fundo do poço, é como se a memória sempre tivesse alguma coisa a mais para ser escavada, entende? E justamente isso, em certo sentido, é uma maneira de uma coisa que está um pouco no livro, que está no livro logo no início, quando eu falo de capítulo 1, quando eu dou essa fala de o começo, uma fábula e um conto, né, sobre o começo, né? E um pouco a ideia é que justamente do ponto de vista da percepção, talvez, para voltar à percepção histórica, do ponto de vista da percepção, você tem um começo. Você tem um começo que que permite você, por exemplo, que você veja uma duração, que é o rolê do artigo, né, que a gente estava falando. Sim. Mas, do ponto de vista da memória, não tem um começo. Não tem esse começo. Entende? Se no começo ele mesmo, um ponto original, ele absolutamente não tem importância nenhuma. Ele é absolutamente não importante. Porque, que é uma maneira de dizer assim, como é que o pessoal fala, o fundo do poço tem subterrâneo. Né? Então, você vai continuar escavando, a memória é alguma coisa do escavamento. Então você não sabe, porque, por exemplo, vai saber o que vai ainda no corpo da pessoa traumatizada, de uma maneira que pode ser, por exemplo, um arquivo do recalque psicanalítico, que é um ponto importante no mal de arquivo do Derrida, né? Essa ideia do mal de arquivo, essa ideia de que toda a estrutura do inconsciente é uma estrutura de arquivo, né? Tipo, um recalque, é uma estrutura de arquivo, está arquivando isso, e sem isso você não consegue, sem esse arquivo você não consegue ter uma vida psíquica, a vida psíquica precisa de uma vida mnemônica subjacente. Então, assim, você não sabe, a pessoa está traumatizada, mas você não sabe do corpo dela, do corpo em torno dela, né, na circunstância dela, quais são os traços que não guardam o passado dela. De fato, a pessoa perde a memória, mas você se lembra da memória do que a pessoa foi. Né? E você não sabe o que no corpo dela se lembra. Né? Eu estava conversando esse fim de semana com a minha prima, para quem eu dediquei, de 94 anos, para quem eu dediquei o livro, né, a Regina Zan, e a gente estava conversando um pouco sobre memória, e eu estava me lembrando de um filme, que é um filme de guerra, dos anos 50, eu acho, que é um filme que sempre me impressionou muito. E faz um ponto, de uma maneira, um ponto que talvez não seja tão... Um ponto que é muito que eu sempre acho muito marcante, né, quando eu me lembro, que é basicamente os alemães prendem um oficial britânico que sabia se o desembarque na Europa ia ser por Calais ou pela Normandia. Ele sabia, então eles prendem ele e botam um plano. O plano é que eles cedam ele, quando ele acorda, eles dizem assim, você perdeu a memória, você recuperou a memória agora, mas passaram 2 anos, nós já estamos em 1946, né? Eles imprimem jornais de 46, o campeonato de futebol britânico de 46, eles imprimem tudo, assim, e ele está no hospital e ele está lá para recuperar a memória. Né? Então, para recuperar a memória e ele começa a desconfiar, assim, que estranho, né? Mas que coisa, né? Assim, e ele diz assim, você para se recuperar a memória, você tem que contar para a gente o que você está trabalhando na época, que você perdeu a memória. E você está trabalhando justamente na invasão da Europa, então você tem que lembrar como é que eram os planos, agora nada disso importa mais, nós estamos em 46, é preciso que você se lembre. Né? Sim. E aí ele vai nisso, fica assim, não acredita, até que ele vê
uma marca de machucado no dedo dele que ele tinha feito alguns dias antes. Certo. Assim, não passou 2 anos, porque essa marca eu fiz agora. E em 2 anos, eu posso ter perdido a memória, mas meu corpo não perdeu a memória. Meu corpo guardou, entendeu? Isso aqui teria cicatrizado em 2 anos. Se isso não cicatrizou em 2 anos, quer dizer que não passou 2 anos. Né? Aí, evidentemente, tem um final heróico, ele vai lá e diz Calé, vai sem Calé. Não adianta eu contar para eles que eu vou morrer. Então é melhor escapar dizendo que é Calé e despistar ele. Mas é isso, porque o corpo lembra, né? Entende? E isso, na verdade, assim, o corpo é feito de todas as circunstâncias em volta dele também. Sim. É difícil dizer que um sujeito surge do nada, assim, tipo, sem nenhum entorno, assim, porque eu não sei exatamente como é que a Malabu responderia a algo desse tipo, mas, por exemplo, alguém que sofre um acidente de carro pode perder completamente a memória, mas quando acorda na cama, no hospital, o corpo está cheio de marcas, né? Então, ela vai elaborar a partir de algo que não está... Isso me lembra uma frase do Sloterdijk que é ótima, né? Ele diz o seguinte, a psicanálise ainda vai se dar conta de que todo distúrbio psíquico é uma doença dos meios. Né? E a doença dos meios significa tem meios que você tem a doença psíquica por causa da conexão que você faz com o ambiente que você tem. Se você tem uma outra conexão com outro ambiente, entende? As coisas aparecem de outra maneira. E aí, é claro, você individua as coisas de outra maneira, você se individua de outra maneira, né? Eu estava falando sobre isso no curso de maternidade que eu estou dando, eu estava usando esse exemplo maravilhoso dispersando um pouco, né? Do Wittgenstein, que ele diz assim, como é que você sabe que a dor acontece dentro de você? Né? Você sabe pelo seguinte, se todo mundo que você conhece, tá, tivesse uma dor de barriga às 3 horas da tarde, você não diria que a dor acontece em você, você diria que a dor acontece no mundo e a sua barriga está percebendo. Né? Então, assim, na verdade, os meios é que determinam o que você entende, assim, o que é, e no limite, assim, eu respeito a diferença, no livro respeito a diferença entre lembrar e memória, porque você me diz assim, eu lembro de uma coisa que você me contou, eu lembrar tem que ter algum tipo de relação de primeira pessoa e tal, etc. Mas eu não acho que isso, assim, eu realmente não acho que isso tem nenhum privilégio especial. Entende? Isso é um arquivo como um monte de outros arquivos. Como arquivo do seu corpo, como arquivo do seu inconsciente, como arquivo das pessoas à sua volta, entende? Eu não acho que seja, tipo assim, você tem uma relação especial com o seu passado porque você se lembra de certas coisas. O seu passado também são as coisas que você não se lembra, mas que os outros lembram. Sim. Eu fiquei meio pensando, como é que eu levanto, assim, eu fico com medo levantando, que eu levantei a Malabu, de ficar, e esse, o que você tem a dizer sobre esse autor e aquele autor, tá? Mas uma coisa que de fato ficou comigo, tanto do que eu li, do livro, do que a gente já discutiu, tanto do artigo agora, foi como... Porque no artigo tem essa diferença entre percepção e memória, ela é colocada em termos desse papo que a gente tem de duas correntes, assim, que é a corrente da alternativa da metafísica e das metafísicas alternativas. E aí, enfim, o autor principal para você nesse artigo é o Whitehead, e até enfim, no Index Card também, mas um autor que eu fico pensando que tem uma... Não sei até que ponto o Whitehead fala de memória, mas o Bergson fala bastante de memória. Sim. E mais até de memória do que de percepção. Sim. Diretamente, assim. Então... Mas ao mesmo tempo parece que é uma memória
que não tem os mesmos compromissos que o outro lado da moeda tem, né? Parece que é uma memória que nos termos do livro é uma retenção sem recuperação. Assim. E nesse sentido ela se aproximaria mais da percepção, sei lá. Pensei em falar sobre percepção nesse sentido. Eu acho que aí é uma coisa, assim, na verdade essa é uma coisa que, em certo sentido, primeiro passa na cabeça de todo mundo. Eu acho que está lendo essa hipótese essa conjectura tão selvagem, né? De que a metafísica ela está associada ao modelo da percepção, né? E a ultrametafísica está associada ao modelo da memória. Mas e Bergson, brother, que Bergson está falando de memória separar, não tem problema você vou ler. Né? Então eu vou ter que precisar responder uma coisa como você sugeriu, né? Tipo assim, ele está pensando na memória, mas de uma maneira perceptiva. Sim. Ele está, na verdade, entendendo a memória como uma espécie de percepção ampliada no tempo. De fato, isso é muito importante, né? Por causa da duração. Mas realmente é onde a minha conjectura nesse artigo ela é um pouco anti-intuitiva, né? Por que falar de memória, então, né? Sim. Mas de fato, sim, eu diria uma coisa dessas. Eu acho que o Bergson ele tá pensando em duração e não em diacronia. Esse é o meu slogan no artigo, né? Ele está pensando em um tempo estendido e arbitrariamente estendido. Ele pode ser muito amplo. Você pode observar, sei lá, como Deus observa o cosmos do início ao fim. Mas isso não é memória. Isso não tem intermitência. A intermitência é que faz a diferença, né? Você perde e você recupera, né? E em certo sentido, perder e se recuperar, em certo sentido, é uma aposta e uma confiança, né? E é um pouco isso, né? Assim, eu diria, mas assim, eu sinto um pouco assim, você começou falando de o que é caro você, né? Então, assim, realmente Bergson aparece no livro, aparece no artigo, mas na verdade ele aparece com muita parcimônia, né? Eu não estou envolvido com Bergson. Então, essa seria a minha inclinação, a dizer que no fundo Bergson está... Pensar na memória de um jeito perceptivo. De um jeito perceptivo, exatamente. Assim, eu teria que dizer uma coisa dessa, mas eu acho que teria por outro momento a dizer uma coisa dessa. No fundo ainda enfim, o mesmo com a ideia mesmo de processo, uma ideia que é subsidiária da ideia de duração. Então, portanto, ela não é diacrônica, ela não envolve. E aí, é claro, para mim faz todo sentido, porque quando você tem a perda, a orfandade, a perda e a messianicidade, quando você tem essas duas coisas, você tem a perda significa justamente que alguma coisa não é mais plenamente transparente. Entende? É esse ponto. Né? Assim, em certo sentido, uma das maneiras que eu caracterizo o projeto da metafísica em geral, sei lá, de Heidegger, né? de Platão até Nietzsche, é que é um esforço para maximizar a transparência. Então, portanto, para maximizar tudo aquilo que vem da transparência. A memória ela é justamente estruturalmente menos transparente, ou não transparente. Ela tem que envolver essas duas coisas. Porque você não se lembra de tudo que você consignou o tempo todo, você não pode fazer isso. Entende? Então, tem toda essa discussão, por exemplo, sobre o que você sabe, né? Em que as pessoas dizem assim, mas você, sua mente é infinita, as pessoas fazem essas perguntas, né? Sua mente supostamente é finita, sua mente é um cérebro finito, né? Vamos dizer assim. A motivação para isso pode ser motivação cartesiana, para essa pergunta que eu vou fazer, mas você sabe infinitas coisas, né? Porque você sabe, para dar um exemplo fácil, né? Que para qualquer número natural, esse número natural mais 1 vai ser um número natural. Então, se você substituir o número natural por qualquer dos números naturais, eles são infinitos, você vai saber todas as coisas. Né? Então, você sabe infinitas coisas. É claro que tem respostas simples para isso, né? Você vai dizer, uma estrutura recursiva, etc. Mas o que acontece é que você não acessa essas coisas o tempo todo. Né? Então, você tem uma intransparência. Né? Sim.
Opacidade, né? Sim. A opacidade é uma das coisas que me interessam, porque a opacidade ela aparece em circunstância indexicalizada, etc. Enfim, e quando você pensa no tempo, no passado, em termos de memória, você pensa que o passado ele nunca vai ser transparente, ele nunca vai ser completamente transparente. O passado é avesso à completa transparência. Se o passado é avesso à completa transparência, é por isso que tem um problema com a noção de história, entende? Faça uma pergunta a vocês. Silêncio. Não, a gente pode continuar falando de percepção, então, talvez, porque acho que seria legal você falar mais sobre isso, porque quando você descreveu uma memória perceptiva, é uma memória que se estende, não sei, não lembro como você descreveu agora, mas uma memória que poderia ser uma memória divina da história do universo, algo desse tipo. Então, mas o que é própria percepção nesse sentido, que a memória, de certa forma, suspende, vamos dizer. Assim, essa ideia da presença plena, essa ideia me parece, assim, de onde eu estou no momento, me parece que realmente está associada a um modelo perceptivo, né? Entende? A coisa está plenamente presente significa, do ponto de vista de alguém, alguma coisa que pode ser um número indeterminado de entidades atuais, né? Aquilo está presente. Então aquilo tá ali na minha frente. Né? Vem ao meu encontro, né? Nesse sentido. Isso. E, portanto, é aparente a mim, é transparente a mim, aparece a mim. Então, um pouco a ideia de que a presença ela é a ideia de que alguma coisa está presente é como se ela fosse modelada na ideia de um campo visual. Sim. Entende? Tipo assim, eu digo assim, aquela garrafa está presente. Entende? Agora, um campo visual é muito diferente do campo de memória. Sim. O campo de memória você não vê o que está lá. Sim. Você vai, em qualquer arquivo você não vê o que está lá. Você vê o livro, você não vê o que está lá. Você pode ler o livro, você não vê. Você sabe que ali tem outras coisas ali que estão recônditas, entende? Tipo assim, você pensar, por exemplo, na sua vida psíquica, nos seus traumas, no seu recalque, tudo isso, tem um monte de coisas ali que não estão plenamente presentes, entende? A memória é justamente isso. A memória é uma coisa que escapa à presença plena. Né? Ela só funciona dessa maneira. Arquivar não é você ficar olhando. Arquivar não é contemplar. Arquivar não é você ficar assim. Então tá, olha, eu fiz esse quadro, esse quadro é muito bonito, eu vou ficar olhando para ele pro resto da minha vida. Né? Primeiro que você não vai ficar olhando pro resto da sua vida, porque você não consegue, você vai desmaiar, você vai pensar em outra coisa, né? E no entanto ele está ali na sua frente arquivado. Ou seja, no que a gente vê, a realidade tem essa dimensão perceptível, mas tem essa dimensão de arquivo também. Né? Eu acho que a ideia do polonismo é tirar, a ideia de um realismo espectral, é justamente tirar o espectro que está na realidade mesmo, entende? A realidade, ela tem esse elemento, esse alçapão, essa sombra. Ela não está ali totalmente perceptível. Tem alguma coisa que está escondida, que está velada ali, né, entende? E que não está velada só porque eu não estou vendo ali naquele momento, e se eu virar ali, se eu for do outro lado daquela mochila, eu vou ver o outro lado da mochila. Não é isso. É que tem uma coisa que eu não vou precisar, não vou poder ver, a não ser na passagem
na diacronia, vamos dizer assim, provisoriamente, num outro tempo, né? E esse tempo não é a extensão do tempo presente, é um tempo que envolve uma perda. Sim. Envolve, você tem que passar pela sombra. A memória precisa passar pela sombra. A memória prevê que você vai passar pela sombra. Entende? Mesmo a memória a mais trivial, você diz assim, vou escrever nesse bilhetinho o que eu vou fazer hoje. Vou fazer A, B, C, tá. Pronto. Então você põe no bolso, esquece daquilo, né? Você está, entende? Você está mergulhando numa outra coisa e voltando aquilo. Então é um outro campo. Né? Sim. Eu acho que a percepção tem a ver com... de certa forma, é uma topologia meio visual, porque você pensa que... Quando você diz, uma coisa está presente, parece que é uma coisa que você está... Parece uma coisa que está ao alcance do seu olhar, em alguma medida. Mas acho que também não se limita a um sentido sensorial, tal como a gente encontra numa divisão platônica, sei lá, ou uma divisão geral entre sensível e suprassensível. Porque a experiência nesses termos ela é mais ampla, ela é tanto que você percebe, tanto quanto que você pensa, quanto que você esquematiza. Então, o que é interessante disso é que a memória ela combate a presença desses dois termos, né? Então, não parte só de um ponto de vista daquilo que você, não sei, daquilo que você encontra fora, mas daquilo que você encontra dentro também, né? Em certo sentido. Acho que desafia esses dois regimes de apresentação. A apresentação que são, digamos assim, a apresentação sensível, é isso? Isso. E a apresentação inteligível, sei lá. Sim, porque assim, o suprassensível é modelado em termos do sensível. Né? Platão, as imagens visuais de Platão são muito insistentes, né? Mas é claro, você pode também pensar no suprassensível de outra maneira. Né? E aí isso me deixa a oportunidade de pensar rapidamente um pouco nessa questão do Luduenha que eu estava falando. Né? O Luduenha ele diz assim, um suprassensível, ele não é... O Platão não estava pensando realmente nas ideias como alguma coisa que comanda o sensível, mas como alguma coisa que assombra o sensível. Né? E aí, sem querer, em certo sentido, o Fabiano está se aproximando de uma pegada mais mnemônica, mais memória. Né? Mas, de fato, o meu problema é que ele não pensa em termos de memória, ele pensa em termos de, digamos assim, dois mundos disjuntos, né, de juntologia, em que os dois são incompletos, mas que um assola o outro e isso não pode parar de acontecer. Mas eu acho que ainda tem muita percepção, na verdade. Entende? Tem uma memória no sentido de que tem uma intransparência, né? Tem uma intransparência no próprio assombro, mas mesmo assim eu acho que falta esse elemento de entender que o espectro é aquilo que faz com que a gente comece a pensar na realidade de um jeito que é mais próximo da memória do que da percepção. Sim, nesse sentido não existiria uma realidade que é presente, que ela por sua vez é assombrada. A própria realidade já é espectral, assombrada, sim, né? Sim, essa é a ideia, assim, ou seja, tanto o espaço deiscente quanto o espaço parontológico, ele é constituído por Luduenha. Eu diria que ambos são campos que são em que a memória está agindo. Né?
ambos são arquivos, né? Tá? Você não vai escapar do arquivo, porque escapar do arquivo só poderia ser um arquivo que é recuperado imediatamente, é recuperado o tempo todo. E você pode recuperar imediatamente, o problema é que o problema é que a recuperação imediata, ela é no limite sempre uma recuperação. É por isso que eu digo, a percepção tem que ter memória envolvida. Então não tem como você, e essa é a afirmação forte, né? Não tem como você perceber alguma coisa que está ali considerando o esforço de recuperação completamente desprezível. E isso para mim significa o quê? Presença plena. Então, o exorcismo completo da presença plena só se dá, essa é a conjectura, digamos, forte, né? Só se dá quando você passa a pensar na realidade mais como uma coisa que tem a ver com a memória e menos com uma coisa que tem a ver com uma percepção. Sim. Cortamos? Pode ser. Mostra aí o livro aqui também. Memory Assemblage. Estamos fazendo duas gravações. Antes de